Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal de Porta em Porta. Eu me chamo Henrique Oliveira, que é o jeito engraçado de falar sério. Gente, antes de começar o vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha, curte, pra gente continuar crescendo como o canal vem crescendo. De pouquinho em pouquinho, eu não tenho pressa, eu não ligo. O importante é que esse crescimento traga experiência para vocês, né? Que essas novas pessoas que estão chegando no canal realmente estejam querendo entender como funcionam as coisas dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Que é isso que é o meu objetivo, explicar para as pessoas que estão fora, né, que são de fora, entender como funciona essa organização, e para as pessoas que estão lá dentro, o entendimento da heresia e hipocrisia que existe lá. Enfim, então ativa o sininho, se inscreve, curte e compartilha. Gente, o assunto de hoje é sobre uma outra heresia das Testemunhas de Jeová, e eu acho muito importante estar falando sobre isso. Eu ouvi alguns vídeos, né, dos nossos ativistas, né, nossos queridos ativistas também falando sobre isso, e falaram um pouco, pelo menos do que eu achei lá, achei que falou pouco. De repente eu posso até dar um pouquinho mais de ênfase nesse assunto, só um minutinho. Agora é de manhã, então eu tô tomando meu café aqui, junto com vocês. E o assunto hoje é referente à pregação de Jesus na estaca, né? Como, para quem não sabe, as Testemunhas de Jeová pregam que Jesus foi pregado numa estaca antes de morrer. Estaca seria aquele madeiro, né, na vertical, e não crucificado. Então, para as Testemunhas de Jeová, Jesus foi pregado numa estaca, num madeiro na vertical. E aí, a gente tem diversas provas de que Jesus não foi pregado numa estaca, e sim numa cruz. Eu digo para vocês que eu fui esse cara que pensava e acreditava que Jesus foi pregado numa estaca, né? Eu acreditei piamente nisso. E tem uma coisa muito interessante, que eu tenho que tomar logo o café, porque senão esfria. Café frio não dá, gente. Então, assim, e tem uma coisa muito interessante, de um versículo que fala lá em João, capítulo 20, versículo 24, ele fala uma coisa sobre Tomé. Tomé fala uma coisa que mostra que Jesus não foi pregado numa estaca. E esse versículo aqui já foi realmente citado pelos meus amigos, né? Mas vamos voltar, vamos rever isso daqui. Lembrando, eu uso a Bíblia das Testemunhas de Jeová, porque eu quero que vocês, ao pegar a Bíblia de vocês, qualquer Bíblia, evangélica, católica, vocês vão ver que tem diferença algumas coisas têm diferença do que eu leio aqui, tá? Então, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, essa Bíblia aqui, ela é bem alterada, e aqui, como a gente está falando de crucificação, ela diz muito sobre o madeiro, sobre Jesus ser pregado numa estaca. Então, ela mesma se contradiz, porque alguns versículos aqui atrás, ela fala que Jesus foi pregado numa estaca. Depois, aí vem o versículo que contradiz essas outras informações que ela trazia pra gente, referente à crucificação. Mas essa escolha, pelo menos, seria. Então, se você pegar João, capítulo 20, versículo 24, ele fala sobre Tomé. Ele fala assim: mas Tomé,
um dos 12, que era chamado Gêmeo, não estava com eles quando Jesus apareceu. 24 na sequência, tá? 25. Então os outros discípulos lhe disseram: nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, não colocar o dedo na marca dos pregos e não colocar a mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Então Tomé aqui estava fazendo um relato de que ele não acreditaria que Jesus foi pregado numa estaca, ou numa cruz, né, na verdade, se ele não colocasse a mão nas feridas dele e não visse a marca dos pregos. Então, assim, conforme é relatado pelas testemunhas de Jeová, Jesus teria 2 pregos, né? Apenas, que é um nos pés e outro nas mãos, que seria nessa junta aqui, né? Então seria um prego em suas mãos. E conforme o relato aqui na passagem aqui, Tomé, ele queria ver os pregos nas mãos de Jesus. Ou seja, haveriam mais de um prego nas mãos de Jesus. Ou seja, Jesus é muito provável que não foi pregado numa estaca, e sim numa cruz, como lá desde pequenininho a gente sempre aprendeu. E eu duvidei dessa informação a partir de quando eu me tornei associado dessa seita. Que é isso que ela faz com a gente, né? Infelizmente. Ela deturpa o nosso pensamento e congela o nosso pensamento, porque a gente nunca sai da mesmice. Se você for discutir com uma testemunha de Jeová, tem umas pessoas que estudam, elas pesquisam, beleza, mas só que na sua grande maioria são todas aquelas ovelhinhas que falam tudo que o pastor falou, né? Ou tudo que a sentinela falou, porque se falar o que a Bíblia falou, eles se contradizem, né? Então tá errado. E no livro de Marcos, eu vou dar um grande exemplo para vocês no livro de Marcos. Quer ver? Eu tô procurando aqui, gente. Pronto, Marcos. O livro de Marcos, capítulo 15, eu vou ler o versículo 25, depois eu vou ler o versículo 34. Gente, eu deixei a TV ligada, esqueci. E depois o 37, para vocês entenderem como é que funcionou. E eu vou ler esses versículos e depois eu vou falar para vocês por que eu estou lendo esses versículos. Então o versículo 25 diz: Era então, 25 e 26, era então a 3ª hora quando o pregaram na estaca. Tá vendo aqui, gente? Na estaca. Não sei se vocês vão conseguir enxergar acima do meu dedo aí. Estaca. Na sua Bíblia católica e na sua Bíblia evangélica não está escrito estaca. Tá bom? Eu acho que eu tava com o dedo em cima. Mas ó, estaca. Estaca. Por isso que eu uso a Bíblia das Testemunhas de Jeová, tá? Para mostrar para vocês que tem diferença. Ela tá adulterada. Então, eu vivo usando a Bíblia deles. Para quê? Para mostrar para vocês que existe uma diferença e isso tá errado, né? Então, na Bíblia deles fala estaca. Não preciso ler o 26, não. Vou ler de novo o 25. Então, era a 3ª hora quando o pregaram na estaca. Então, lembra dessa 3ª hora. Agora, eu vou ler o 34. Porque aqui vem toda do 25 até o 37, até o 39, vamos dizer, fala sobre a pregação dele na cruz e a morte dele. Então não preciso, porque esse relato todo mundo já conhece. Então. Mas aí vamos pular já direto para o 34. E o 34 fala: E na 9ª hora, Jesus clamou em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzindo significa: Deus meu, por que me abandonaste? Certo?
Então, da terceira hora até a 9ª são 6 horas. Ou seja, Jesus permaneceu pregado para eles numa estaca por 6 horas antes de morrer, certo? E aí, do 34 ao 37 não fala mais de horas, tá? Então eu não tô deturpando nada aqui não. Então do 34 que eu li até o 37, versículo 37, não fala de horas. Então, no 37 também, quando fala, que é o que eu vou ler para vocês aqui, era ainda a 9ª, que fala, mas Jesus, o 37 agora, mas Jesus deu um alto grito e morreu. Certo? Então, quando Jesus morre na 9ª, e entre a 3ª hora e a 9ª hora, nós temos uma diferença de 6 horas, o que mostra? Eu vou fazer um teste com vocês. Pega, encosta numa parede, de costas para a parede, e coloca teus braços como se você fosse crucificado realmente numa estaca. E tenta respirar. Você vai ver que a tua respiração vai cair muito. Você vai ter dificuldade para conseguir respirar. E tem mesmo. Eu aqui já tô, até minha voz altera um pouco. Entendeu? Então, se você fez esse teste e sentiu dificuldade, é bem provável que também Jesus sentiu essa dificuldade. Sentiria essa dificuldade de respirar, ainda mais ferido. Agora, se você faz isso aqui, ó, eu tô na parede aqui, eu não consigo abrir os braços, mas se você abre os braços em sentido de cruz, a tua caixa torácica abre. Então, isso te ajuda a respirar. Diferente de você estar pregado numa estaca. A cruz te abre a caixa torácica. A estaca te fecha a caixa torácica. E conforme os relatos aqui de Mateus, Jesus ele demorou 6 horas para morrer. Aproximadamente 6 horas. Ele foi pregado na 3ª hora e ele veio a falecer na 9ª hora. Agora, e Jesus era humano, então ele sentia todas as dores que um ser humano sente. Ele respirava como humano, ele falava como um humano, ele sentia as dores como um humano, ele sentia as emoções como um humano. Ele veio do ventre de uma humana. Ou seja, tudo que eu, se fosse pregado numa estaca ou numa cruz, sentiria, é o que ele sentiu. Então, a possibilidade dele ser pregado numa estaca e sobreviver por 6 horas com todos os ferimentos que ele estava, e ainda por falta de ar, era muito pouca. Vamos ser lógicos, vamos ser objetivos. A gente tem que usar um pouco de objetividade nas coisas, um pouco de lógica. Não é Deus que manteve ele ali vivo para servir como alguma coisa de lição para as pessoas. Não, ele sobreviveu quanto deu, quanto aguentou. Deus não manteve ele vivo ali para poder mostrar para vocês, olha, o quanto Jesus está sofrendo, vocês não deveriam ter pregado ele numa estaca, numa cruz. Não. Ele sobreviveu o quanto ele aguentou. Se fosse uma estaca, ele aguentaria menos. Isso é o objetivo da onde eu quero chegar e mostrar para vocês. Então Jesus, ele estava realmente pregado numa cruz, não numa estaca, como diz as Testemunhas de Jeová e a sua Bíblia alterada, que é mais uma hipocrisia, que é mais uma heresia. As provas estão aí, a gente está mostrando, eu falo todo dia.
Edson Reis, Adriano da Espanha e outros estão aí mostrando para vocês, estão aí provando para vocês com as suas próprias literaturas, com as suas próprias criações, que vocês estão errados. Que vocês adulteraram a Bíblia. Vocês adulteraram o livro mais importante. Que hoje o meio de comunicação que Deus usa com a gente é a Bíblia. Se existe algo que Deus usa para falar, para conversar com a gente hoje, é a Bíblia. Para dar entendimento para a gente, é a Bíblia. E aí vem um ser humano e deturpa essa linguagem. Vem um ser humano e muda essa linguagem. E aí, quando eles mudam isso aqui, você não está adorando a Deus. Você está adorando a homens, porque aqui não é mais a linguagem de Deus. Aqui não é mais a palavra de Deus. Aqui é a palavra de homens. Então, quando uma testemunha de Jeová falar para você que quer sair dessa seita e falar assim, não abandona Jeová, ele não está falando não abandona Deus, ele está falando não abandona a sociedade Torre de Vigia. Então, põe isso de uma vez na sua cabeça, que você que está aí dentro dessa seita precisa sair com urgência, porque você está servindo a homens. Você está perdendo o seu tempo, você está fazendo outras pessoas perderem o tempo delas. E você está pregando heresias e hipocrisias para as outras pessoas. E eu estou cansado de falar isso também. Quando você vai bater na porta de um morador, você fala para ele que se por acaso, quando ele se batizar, tudo aquilo que ele aprendeu cai por terra. Por que cai por terra? Porque ele não vai poder mais pecar. E nós, conforme diz as próprias testemunhas de Jeová, nós já nascemos com o pecado. Então nós somos exímios pecadores. Nós pecamos constantemente, pecamos em silêncio. Até em silêncio a gente peca. Então como pode as testemunhas de Jeová querer uma perfeição de você? Um ser humano querer que outro seja perfeito para servir uma organização de homens. E eles já dizem, né? São organização das testemunhas de Jeová. Ou seja, Jeová, já falei, não tem organização. Não existe organização. Deus não tem organização. Deus não tem. Jesus não tem organização. Jesus, o Cristo, não tem organização. Então, Jesus veio aqui e morreu por todos nós. Não morreu pelas testemunhas de Jeová. Morreu por você, por fulano, ciclano, beltrano. Morreu por todos. Não tem os escolhidos, não existe os escolhidos. Eu acho que na minha consciência hoje, isso daqui é opinião pessoal, o arrependimento daquilo que você fez e a tua mudança de comportamento dita muito mais e conta muito mais para Deus do que você seguir um dogma, uma doutrina, uma seita, uma religião. Então você mudar o teu comportamento, parar com esse preconceito, com tudo, com todas as pessoas, que quem não é da tua religião é mundano, que quem não é da tua religião não presta, que quem faz tatuagem não presta, que quem usa brinco não presta, que quem é gay não presta. Porque a única coisa que eu aprendi lá dentro das testemunhas de Jeová foi preconceito. E é engraçado que desde pequeno eu entrei firmemente por 8 anos lá dentro. E desde pequeno eu nunca concordei em chamar as pessoas que são de fora de mundano. Eu nunca concordei. Eu saí de lá porque eu cometi pecado. Né? Já tá aqui a primeira pedra, quem nunca cometeu um pecado. Eu fui expulso de lá. Mas eu já tinha na minha cabeça formado as coisas que eu não concordava lá dentro. E eu fiquei 10 anos lá dentro, não concordando com muita coisa. E aí, o entendimento das coisas foram vindo de acordo com as decepções que eu fui tendo.
Eu tinha decepção e eu perguntava, Deus, por que é assim? E aí, aos poucos, Deus foi me abrindo a minha cabeça para dar um entendimento. Mas só que eu precisei chegar, passar dos 40 anos, ou chegar próximo dos 40 anos para falar assim, para despertar, para falar assim, opa, peraí. Todas as minhas dúvidas eu posso tirar. É só eu pesquisar. E eu nunca fiz isso. Eu não pesquisava, eu tinha dúvidas, mas eu não pesquisava. Eu falava assim, não, mas deve ser assim mesmo, mas é muito radical, é muito dolorido, é muito sofrido passar por isso. E aí eu fui pesquisar. E para novidade de todos vocês que eu nunca falo, né? Vamos dizer assim, mas pesquisei e encontrei. Encontrei a verdade sobre a verdade das Testemunhas de Jeová. Ou seja, a gente precisa pesquisar. Precisamos pesquisar. Se você não pesquisar, você vai continuar sendo ovelhinha de seres humanos e não de Deus. Quando os anciãos faziam aqueles discursos, né, que Deus nunca deixa uma ovelha para trás, eu hoje enxergo esse discurso que o Deus deles é a torre de vigia. Então, assim, eles não podem deixar uma ovelha para trás. De que forma? Da forma que eles não podem deixar uma ovelha desencaminhada. Entendeu? Uma ovelha... E essa ovelha desencaminhada, na verdade, é o quê? Uma ovelha informada da verdade. A verdade mesmo, a verdade sobre eles, entendeu? Porque aquela ovelha, ela pode ser a laranja podre dentro do cesto. E, na verdade, não é a laranja podre, né? É simplesmente alguém que resolveu pesquisar, alguém que teve um entendimento, alguém que se arrependeu, porque você precisa se arrepender para ter a humildade de entender que você estava errado. Você precisa entender que você está errado de seguir só olhando para frente. Sem olhar para os lados, sem olhar para trás, sem olhar tudo aquilo que você fez, sem olhar tudo aquilo que você pode fazer. E sem seguir apenas falácias. Porque enquanto você segue essas falácias, você é um subserviente da torre. E quando você é um subserviente da torre, o que acontece? Você faz exatamente aquilo que a torre quer. E a laranja podre que eles viviam falando quando eu era lá de dentro, né? Essa ovelhinha desgarrada que eles viviam falando, na verdade, não é um cara que está fraco espiritualmente. Na verdade, é um cara que está crescendo espiritualmente. Que está tendo entendimento das coisas. Que está tendo dúvida, mas também está pesquisando. E aí está vendo que tem coisa errada nessa religião, abre aspas, seita. Então, você sendo um subserviente dessa seita, você não vai conseguir fazer isso. Então, seja você, se arrependa, procure esclarecimentos dentro da Bíblia. A própria Bíblia deles, você já consegue encontrar muitas respostas. Tá alterada? Tá, mas você consegue encontrar respostas. Mas pesquisa. Não pesquisa em Sentinela, Despertai, Raciocínios, sei lá, caramba, 4 que tem de literatura deles. Porque lá é intranet. Eles só vão te dar a informação que eles querem que você tenha. Então não pesquise dentro do site deles. Pesquise realmente fora. Não são sites apóstatas. São sites de esclarecimento. Procure fonte, pesquise pela fonte, veja se a fonte é real, e aí você vai ter a resposta que você precisa. Certo? Gente, tá aí mais um assunto sobre uma coisa muito importante. Parece boba, parece tola, mas trazendo mais e mais esclarecimentos para vocês. E eu fico muito contente de, mais uma vez, falar para vocês que eu tô vendo o crescimento do canal. Agradeço a todos vocês que têm visto o canal, têm me mandado mensagens positivas, e é com essas mensagens positivas que eu tô aqui cada dia fazendo o canal.
respondendo mais uma vez a um hater que apareceu aí, um fake, né? Eu não tô aqui para fazer o canal para ganhar dinheiro com o canal, porque se eu tivesse aqui faria 3, 4, 5 vídeos na semana, e não é isso que eu faço, não é esse o objetivo meu. O objetivo é eu estar inspirado a ponto de eu trazer informação para vocês, entendeu? Então assim, eu quero acordar inspirado, eu falo assim, hoje eu tô bem para poder passar um pouco mais de informação, e é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Então a única coisa que vai fazer eu parar de fazer vídeos vai ser vocês. Se vocês pararem de assistir, se eu começar a perder seguidores, enquanto eu tiver 1, 2 seguidores aqui, eu vou estar fazendo vídeo. Porque eu acredito nesses seguidores que vão levar essas informações adiante. Então, continue compartilhando esses vídeos, continue dando like, continue se inscrevendo no meu canal, para que eu possa trazer um pouco mais de informação, compartilhar mais informação, e vocês também me tragam mais informações também. Né? Assim como a Rose me trouxe lá de Salvador, né, do Salão do Reino, que foi apedrejado, recebeu alvos de violência. Então, e por falar nisso, Rose, um abraço para você, um beijo. Beth, um beijo, um abraço para você também. E para todos os meus seguidores, um grande abraço, um beijo para vocês. Esse é meu canal de Porta em Porta, eu me chamo Henrique Oliveira e aqui é um jeito engraçado de falar sério. Um beijo, tchau! Te perturbando, domingo de manhã.